Bom dia mais uma vez para você que nos assiste aqui na TV Centro-Sul, da Fundação Dom Alfredo Schaffler. Bom dia, doutor Sérgio, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Estávamos falando semana passada, para quem não assistiu, não acompanhou, sobre a depressão na infância. Falávamos as possibilidades, as possíveis causas, e vamos dar continuidade agora a essa temática que é muito importante. Antes de começar, doutor Sérgio, não sei se o senhor acompanhou, o caso de suicídio do filho da cantora Valquíria Santos, que é bem conhecida, né? 15, 16 anos ele tinha. E é algo incomum, na verdade, não é? O suicídio por si já é algo grave, já é algo que impacta a gente, mas de uma pessoa tão jovem, acredito que isso seja mais forte ainda. Sim, com certeza, uma tragédia como essa tem os seus impactos, né? Todo mundo que sabe fica realmente abalado com a notícia dessas e, infelizmente, Juliana e pessoal, suicídio na adolescência é uma causa frequente de mortes. Salvo engano, em vários países do mundo, é a segunda causa. Sério? Sim. Depressão na infância, ansiedade na infância e adolescência pode, em muitos casos, levar a um ato extremo como esse. Então, como dissemos na outra vez, depressão pode ser qualquer coisa menos frescura, menos fraqueza, menos falta de Deus, como é tão comum as pessoas falarem, Depressão é uma doença, que deve ser encarada como tal e precisa de muito apoio das pessoas próximas àquela pessoa que está sofrendo desse mal. E às vezes é tão difícil pedir ajuda, o suporte, às vezes a criança ou adolescente não se sente tão protegido, tão próximo assim da família, a ponto de partilhar as dores, e gera tantos outros problemas. Esses dias também vendo um post da Carla, esqueci o nome dela, da Kalina. Você conhece a Kalina? Ela, depois eu lhe mostro, se você não conhecer. Mas ela é uma mãe que tem uma pedagogia bem de aproximar os filhos, de conversar, de partilhar. E ela falava que muitas vezes as famílias nem sabem o que está acontecendo na vida dos filhos, não conseguem acompanhar, não conseguem ter essa interação, ter conversa. E isso também pode desencadear a depressão, ou então até agravar, né, doutor Sérgio? Sim, com certeza. Você se colocar disponível para as pessoas é algo muito importante, Principalmente os seus familiares. A adolescência por si só é uma fase de extrema dificuldade, em que aquela criança está passando por grandes transformações psicológicas e físicas para se tornar um adulto, e isso, como se diz no popular, mexe muito com a cabeça daquela criatura, É muito difícil. E é necessário encontrar no pai, na mãe, algum outro cuidador que more naquela casa, a figura de alguém com que se possa contar, Alguém que você identifique que vai te dar segurança, Você ter segurança naquelas pessoas que estão próximas a você, Não é fácil ser pai e mãe de adolescente, porém, a gente tem que ter em mente que a dificuldade existe para aquela criança que está se tornando adolescente, e a gente tem que ter um olhar de compreensão e se colocar disponível realmente, Tem que ter um olhar de acolhimento, de entendimento, das dificuldades, saber que realmente é difícil para eles, e a gente, estando assim, com essa postura, vai facilitar no sentido até de prevenir a depressão, a ansiedade e outras questões da saúde mental. E uma vez instalados, é obrigatório que essa atitude, essa postura de estar próximo de verdade, atento de verdade, não estar só compartilhando o mesmo ambiente físico, que ela seja adotada, para que haja um tratamento adequado. Porque a depressão, como falamos, da outra vez, assim, os casos moderados a graves, eles vão precisar de medicação, mas todos os casos, incluindo os leves, moderados e graves também, eles vão precisar, obrigatoriamente, da parte não medicamentosa, da psicoterapia e do completo e genuíno envolvimento da família, para mudar o ambiente da casa, para mudar a rotina, para estabelecer rotinas. Então, para isso, tem que ter comprometimento, tem que ter intenção de que as coisas aconteçam. Nós falávamos, acredito que finalizamos, quando eu perguntei se é possível diagnosticar no consultório do médico pediatra sinais dessa depressão.
E a próxima pergunta é: a depressão ela pode gerar bloqueios na criança? Pode gerar bloqueios na criança, sim, é verdade, né? Porque a pessoa com depressão, ela perde o entusiasmo pelas atividades cotidianas, por exemplo, né? Uma criança ou adolescente que tinha interesse pela escola, ela passa a não ter mais, ela tinha empolgação e ânimo para fazer atividade física, às vezes de maneira espontânea, que já fazia na sua rua, na sua casa, lá na sua vizinhança, ou de maneira mais formal, com um treinamento regular, ela perde interesse nisso, né? Então, de certa forma, quando ela passa a evitar essas situações, ela pode ir aumentando esse comportamento, reforçando esse comportamento, e a partir daí, por algumas vezes que ela tem até um interesse em voltar a praticar, mas como ela já está mais afastada, ficar com receio e não se sentir segura para voltar. E tem uma condição também que vem na ordem oposta, né? Situações que predispõem, que favorecem, né, a instalação do quadro depressivo, podem gerar bloqueios a partir daí, vir sim instalar o quadro depressivo, como o bullying principalmente, né? Sendo mais específico agora, a gente está num país em que a realidade é que mais da metade das pessoas adultas estão em obesidade, e como a gente sabe, a maioria das pessoas não fica em obesidade quando estão adultas. Muitas delas já trazem essa condição da infância e adolescência. E durante a infância e adolescência, a criança em sobrepeso e obesidade ainda frequentemente acaba sendo vítima de bullying, né? Então, se a criança tem uma condição física, né, que acaba que os seus colegas veem nessa condição física um motivo para fazer bullying, então o que acontece de imediato, né, como consequência? Ela tende a ter receio para buscar as interações com seus pares, né? De certa forma, um bloqueio, como você falou. E a partir daí, conjuntamente com outras situações, né, ela pode sim desenvolver um quadro depressivo. Doutor Sérgio, e quais os malefícios na vida de uma criança que está com depressão e não trata essa depressão? Olha, você já mencionou um aqui, né, que eu tinha ouvido falar só assim superficialmente, que é a situação pior possível, né, que é atentar contra a própria vida, cometer o suicídio, como pontuamos, é algo, infelizmente, bastante frequente, né? Mas, antes de uma situação extrema como essa, veja, nós somos seres sociais, né? A gente foi programado, por assim dizer, pode colocar entre aspas, para viver em sociedade. E quando você está depressivo, pelo menos o mais comum, não é obrigatório que seja assim na maioria das vezes, né? Você não vai ter esse convívio, né? E isso a gente se ressente da falta desse convívio social, né? Mínimo que seja, né? A criança com depressão e ansiedade, depressão, para ser mais específico, que é o nosso tema, a criança com depressão que não é tratada, ela tem muito mais chance de ter recorrências desse quadro na idade adulta, né? Na idade adulta, e isso por si só, né, pode prejudicar muito a vida, né? A pessoa com depressão, ela tem a sua vida muitas vezes paralisada, ou ela não aproveita a vida da melhor forma, né, da forma como que merecia aproveitar. E uma vez que se torne um adulto, né, as pessoas às vezes esquecem que as crianças vão se tornar adultos, né, e que o cuidar da criança, naturalmente, tem como consequência você estar favorecendo para que se desenvolva um adulto saudável. Então, a criança que tem depressão não tratada, ela tem mais chance de ser um adulto que tenha depressão, e aí aquele ciclo se perpetua. Ela pode vir a constituir família, e aí, uma vez, né, como vimos no programa passado, depressão materna é um fator de risco para a depressão na infância, e aí aquilo passar para frente. É tão comum na minha prática, viu, Juliane e pessoal, conversando com as famílias, a gente se deparar com a seguinte situação: diante de uma criança com quadro de depressão, ouvir o relato da mãe e do pai: mas na minha família já tem vários casos. Ou seja, né, são exemplos práticos disso que eu acabei de falar, né? Então, é sobre aquela criança, é sobre a família, porque qual é o pai e a mãe? Eu acredito que não exista, né? Até queria que não existisse. Mas qual é o pai e a mãe que vai ficar feliz com seu filho com depressão, né? Então, se chegou nesse estágio, tem que mudar a vida das pessoas, né, para que o tratamento seja bem sucedido e a gente tenha as melhorias que todo mundo merece.
As pessoas não podem banalizar a depressão, como o senhor começou falando, não é frescura, não é algo superficial, não é besteira, é algo realmente muito sério, muito sério. Em relação aos dados, porque não são divulgados, então a gente não tem essa noção da dimensão, do nível, da quantidade de suicídios de jovens e, infelizmente, até de crianças, não é, doutor Sérgio? Se escuta falar. Eu acredito que seja mais raro, mas de adolescentes não é mais. Sim, na infância é menos comum, é verdade, mas, desculpa te interromper, Juliane, mas na adolescência passa a ser mais frequente, né? Eu não estou com os dados na ponta da língua, mas assim, a segunda causa de morte, né, dado da OMS, agora eu vou falhar dizer se é um dado mundial ou se é de alguns países em específico, mas sim, suicídio, é só a gente pensar, a criança e adolescente, geralmente, claro, elas podem adoecer e adoecem, né, de doenças físicas, orgânicas, mas geralmente elas têm uma capacidade de recuperação muito grande. Criança e adolescente vir a óbito por doença acontece, mas não é tão comum. O que vai acontecer geralmente, entre 1 e 14 anos no Brasil, a principal causa de morte é acidente, né? Acidente doméstico para acidente de trânsito. Ou seja, são causas externas, violentas, né? Então, por isso que a gente encontra essa proporção, essa colocação, essa posição do suicídio como uma segunda causa de óbito em alguns países, né? Independente de onde seja, é algo muito grave, que acredito que poderia ser evitado. Doutor Sérgio, a depressão na infância, ela é tão grave quanto a depressão na vida adulta? Sim, se você considerar, né, que a criança é um ser de desenvolvimento, que ela está se formando enquanto pessoa, sua personalidade, né, que a infância é uma fase em que a criança deve ter um olhar para a vida com alegria, né, em que quase tudo ela encara né, em tom de brincadeira. Então, você imaginar que uma criança passe por um quadro depressivo, né, por si só, por mais que ela possa e deva ser tratada adequadamente, mas aquilo, né, tem grandes chances de deixar marcas, né, adiante, né? O objetivo é que a gente faça com que essas marcas sejam as mínimas possíveis, né? Mas só por isso, por ser uma fase tão especial e de rápido desenvolvimento, a depressão é algo grave, sim. É especial, de rápido desenvolvimento e tão importante, porque é o alicerce de toda uma vida adulta, não é? Tudo que se vive na infância tem consequência na vida adulta. Então, precisa ser tratado da mesma forma, né, doutor Sérgio? Com certeza, né? Precisa de tratamento intensivo, né? E as famílias precisam estar atentas, isso foi reforçado já outras vezes hoje e na semana passada, que é necessário que haja envolvimento, que haja engajamento, né, para que o tratamento seja adequado. Porque existem aquelas condições em que o médico simplesmente prescreve um medicamento e a família dá o medicamento e ok, né? Então a criança vai evoluir para a cura, para ficar bem, né? Mas em se tratando de depressão, não é tão simples assim, vai muito além disso. Pegando o gancho do tratamento, já falamos um pouco que tem medicação, que tem terapia, mas o senhor pode aprofundar um pouquinho como é de fato feito esse tratamento para que possa ter sucesso na cura dessa depressão? Sim, então, como mencionamos, né, a psicoterapia ela vai fazer parte de todos os quadros, né, independentemente de qual seja o grau do quadro depressivo, o acompanhamento com a psicóloga, com o psicólogo infantil, ele vai ser necessário, ele é necessário. Estratégias como atenção plena, né, focar no aqui e agora, né, o mindfulness, né, são muito bem-vindas nesses casos, né. Terapia cognitivo-comportamental também pode ajudar. E, importante, tudo feito de uma forma lúdica, né? Família, pai, mãe tem que se envolver e propiciar, né, tem que trabalhar para que o dia a dia da criança seja leve, as atividades que são propostas de convívio familiar sejam praticadas de maneira leve, sem peso. É importante que essa família passe a ter momentos, né, de estar junto e, muitas vezes, né, preferencialmente, diariamente, ao ar livre,
As pessoas hoje tendem a estar muito enclausuradas em suas casas, né? Independentemente de condição social, né? Mas a vida ao ar livre, espaços públicos, praças, parques, quando for disponível, claro, às vezes não tem, mas isso é muito importante, na rua que seja, isso faz muita diferença, né? Também é algo que é conhecido de todos, a sua importância, mas muito esquecido, sendo que no caso do tratar da depressão, ele é indispensável, essa coisa é indispensável, que é a famosa rotina, né? A gente vê famílias sem rotina, rotina para criança e adolescente acordar, sem rotina, sem horário adequado para se alimentar, para estudar. Então, ter rotina traz segurança para a criança. Ela já tem, né, na sua cabeça um entendimento de como vai ser a sequência dos seus dias. Isso é bom a gente ter. Imagina você aqui, Juliane, sem o Ricardo, sem o Júnior, né? Saber aqui, chegar aqui sem saber se o Ricardo vai estar, se o Júnior vai estar. Desesperador. Né? Então, assim, você é uma adulta, né, já formada em relação às suas emoções. Imagina para a criança que tem os pais como referência, né? Então, ter rotina também é algo que é muito importante, né? Sono de qualidade, investir nisso, isso envolve dormir, acordar na hora certa, alimentação de qualidade também. Já discutimos aqui em outras entrevistas que a alimentação de qualidade é importante, inclusive para a saúde mental, e nós sabemos que crianças e adolescentes hoje em dia, em grande parte, comem muito mal, os famosos fast foods, as besteiras que a gente fala, né, popularmente. Então, é um tratamento que ele é multifacetado, são várias coisas, né, que estão envolvidas, desde medicamento para casos moderados e severos, a psicoterapia com a psicóloga, né, e também a participação ativa da família, nesse sentido que eu falei. E eu quero só reforçar um ponto aqui, já mencionado também da outra vez em que estivemos conversando. Como é que está o pai e como é que está a mãe, né? O pai não está com depressão, a mãe não está com ansiedade, os dois não estão, né? Talvez não tenha um diagnóstico ainda definido, porque não passou com um profissional. Mas será que esse pai e essa mãe não vêm assim operando já de muito tempo assim em alta rotação? Como é que está a relação desse pai com a mãe com o trabalho? É aquele pessoal que tem a síndrome da segunda-feira, que quando chega o domingo à noite já está triste porque vai trabalhar na segunda-feira, né? Como é que está essa exigência, né? A gente está passando pela pandemia, já está acontecendo, essas coisas se intensificaram, né? Infelizmente, né? A saúde mental dos adultos e a sua relação com o trabalho, né? Será que esse pai e essa mãe não estão com burnout? Burnout é o esgotamento profissional, esgotamento físico e mental, né? Intensos relacionados ao trabalho, ao estresse no trabalho. 1 a cada 3 trabalhadores no Brasil está com burnout. Então, aqui, se nós estamos aqui nesse estúdio em 3, eu não estou, já estive. Eu também não estou, não. Sobrou para o nosso cinegrafista, mas eu acho que não. Eu acho que talvez na outra turma de 3 tenha 2, né? Já que aqui não está. Talvez. Então, assim, 1 para cada 3 está em burnout, né? A pessoa esgotada. E em 2020, houve uma constatação em alguns países, nos Estados Unidos eles têm mais estatísticas do que a gente, da eclosão do quadro do burnout parental. Como assim? Pai e ou mãe, mais mãe, né? Com aquele sentimento de incapacidade, de esgotamento, em relação à sua percepção, né, frente às demandas que ela deveria atender. Resumindo, traduzindo, né? Eu não estou conseguindo ser a mãe que eu queria ser, que eu precisava ser, né? E se sente esgotada com isso. E isso repercute muito nas crianças, né? As pessoas que estão nessa condição acabam se afastando dos filhos, né? Passam a tratá-los com agressividade, às vezes passam até a ser negligentes com eles também. Outras situações em que os pais estão com burnout, né? Com esse quadro de esgotamento, acontece de ocorrer abuso, né? Abuso físico, abuso moral, né? E isso impactar e causar depressão, e a criança já estando com depressão, se os pais estão assim, como essa criança vai sair, né? Então, é aquele olhar para o cuidador também, né? É o efeito dominó, né, doutor Sérgio? É o efeito dominó, é aquilo que comentamos no bloco anterior, né? Da perpetuação, né? Dos agravos, né? Da falta da saúde mental, né? Pelas gerações.
É preciso quebrar esse ciclo. Os pais também precisam se curar, né? Se tratar de tantas... Às vezes foi até da criação também, é um ciclo que se repete, então Sim. precisa ser quebrado. Inclusive, Juliano, tomando a sua fala, aqui, agora, né, não sei se eu vou aqui... Fica à vontade. Recentemente, o pessoal sempre coloca aqui minha arroba no final, eu tive lá no meu perfil com uma colega psicóloga, né, a Jéssica Lacerda, falando sobre ansiedade, né? Antes, a gente colocou alguns temas para que as pessoas pudessem escolher. E, disparado, a ansiedade foi o tema escolhido, né? E conversamos sobre isso. E, claro, né, no ambiente da rede social teve muita repercussão, né? E tudo, as pessoas realmente se engajaram bastante. E o que nós conversamos na live, e eu quero trazer agora para vocês aqui, é que sim, as pessoas estão numa crescente em relação à sua preocupação com a saúde, ok? Sendo que eu vejo o seguinte, no que diz respeito à saúde física e ao bem-estar, a proporção de pessoas que está preocupada e tomando atitudes práticas é bem maior no que diz respeito à saúde mental. A maioria das pessoas nem lembra de que precisa cuidar da saúde mental para prevenir e tratar aquilo que já está as acometendo. E aquelas que têm essa consciência, a maioria delas ainda está só na consciência. Não está buscando na prática, né, através do autocuidado e também da ajuda de profissionais, né, se cuidar dessa parte, né, da saúde mental. Então, é algo que é muito frequente. 10% da população, por exemplo, tem ansiedade, né? E sofre com isso, e com certeza os seus pares, né, aqueles com quem convivem em suas casas, e incluindo as crianças, né, acabam sofrendo também, e como a gente estava aqui falando, isso vai seguindo adiante, se perpetuando. Isso, agora tomando essa consciência de que precisa cuidar da saúde mental, se quebra esse ciclo, né, de agressões, de maltratos, até porque foi criado assim, é um adulto ferido, né? Dizem que uma criança ferida se torna um adulto ferido. Pode ter certeza que sim, é verdade, né? Todos nós passamos na infância por situações traumáticas, é da vida, né? A gente nasce, a gente morre, tem muitas alegrias, mas tem as suas tristezas também, e as nossas tristezas e os momentos difíceis, é verdade. Sendo que há uma diferença. Na maioria das vezes, os nossos pais não tinham muita consciência disso. Isso. Né? Sendo que hoje estamos aqui e consciência, e assim, acesso à informação não falta. Né? Talvez a gente tenha outro problema, que é a overdose de informação, né? Mas, então, assim, tá informação disponível, acessível aí para quem quiser, e para quem não quiser também, talvez, né, muita informação de valor a respeito da relevância que é a gente cuidar da saúde mental. Então aumenta a nossa responsabilidade enquanto pais, né? Então a gente não vai ter mais aquele argumento de dizer que não sabia, né, que era importante, porque é virtualmente impossível se você é pai e mãe e se você está numa rede social, né, que não apareça para você, até por força dos algoritmos, né, conteúdos de todos os tipos relacionados à saúde mental, né? É quase impossível que isso não apareça. Então, ou que não seja discutido nos ambientes mesmo, fora, offline, por assim dizer, né, da vida em família ou no trabalho. Então, essa consciência nós temos, só que temos que colocar em prática. Exatamente. Minha mãe com 60 anos, meu pai com 64, eles têm um argumento, eu não sabia, não tinha conhecimento. Mas eu, meus irmãos, o senhor, todos nós já temos essa consciência, então é hora de quebrar o ciclo e fazer algo novo para que as próximas gerações sejam mais saudáveis mentalmente, fisicamente. Doutor Sérgio, os remédios, os medicamentos, podem gerar dependência nas crianças? Podem, né? Porém, como se diz, sempre que a gente faz uma escolha por um tratamento, né, seja ele medicamentoso ou de qualquer outra natureza, a gente sabe que vai ter de um lado da balança os custos e riscos, e do outro lado os potenciais custos e riscos, e do outro lado os potenciais benefícios. Quando a medicação está indicada para uma criança com depressão, não há dúvida nenhuma que os potenciais benefícios são muito mais intensos, né, pesam muito mais do que os potenciais custos e riscos.
Em relação a isso, não há o que se temer, o que se discutir, o que se titubear. Então, se você, aí que está vendo essa entrevista agora, né, tem uma criança com quadro de depressão e foi levada a um psiquiatra, que na nossa prática aqui no Brasil, geralmente é o psiquiatra que medica. Não que o pediatra não possa, pode também, mas o psiquiatra, por ter mais vivência, né, em prescrever essas medicações e conhecimento teórico e prático, acaba ficando para ele essa responsabilidade. Então, se o psiquiatra passou para o seu filho o medicamento, não hesite, dê o medicamento, porque as chances de beneficiar são muito maiores, incomparavelmente maiores do que as chances de ter alguma reação. E mesmo que tenha alguma reação, o benefício que a medicação trouxe é muito mais nítido, muito mais evidente. O senhor falou sobre o tempo de cura de, por exemplo, doenças físicas na criança, que normalmente é mais rápido do que numa pessoa adulta. No caso, o tratamento para a depressão também é mais acelerado ou também vai variar, vai depender do grau de depressão? O que a literatura fala, Juliane, a gente tem um documento específico para esse quadro da Sociedade Brasileira de Pediatria, o que fala é que na criança, em média, um quadro depressivo dura em torno de 9 meses. Dura em torno de 9 meses. No adulto, minha área, mas eu acredito que dure mais, costuma durar mais, 1 ano, 2 anos, inclusive tomando medicação muitas vezes, Então, na criança, tende a ter uma duração mais curta. Claro, aquela máxima de que cada caso é um caso, A gente tem que individualizar, não pode colocar todas as situações no mesmo pacote, por assim dizer. Mas, de uma forma geral, tende a ser um quadro com duração mais curta. E para a gente finalizar, já tomamos muito do seu tempo hoje, para a gente finalizar, o que é que você poderia dizer para os pais, um alerta mesmo, em relação a quadros de depressão, a sinais de depressão nas crianças? Então, estejam atentos aos seus filhos, quando perceberem mudanças de comportamento, reforçando, crianças que tinham interesse por atividades, sejam elas quais forem, e de repente passa a ter desinteresse, não se motivam mais a participar dessas atividades. Crianças que têm alteração do humor, passam a ficar muito irritadiças, crianças que passam a ter um comportamento de lentificação, alterações do sono, passar a dormir demais, ou ter insônia, ou acordar muito cedo, alterações do apetite, crianças que passam a comer excessivamente, ou recusar de maneira muito intensa a alimentação, Crianças que possam apresentar sinais físicos, a automutilação é uma coisa que acontece, olhar, às vezes, marcas nos braços das crianças, Crianças que, às vezes, passam a roer unhas, crianças que passam a ficar mordendo os objetos, mordendo o lápis, mordendo a camisa, Então, fiquem atentos aos seus filhos, qualquer alteração comportamental, crianças que passam a fazer xixi à noite, na cama, não faziam mais e passam a fazer. Então, claro que em isolado, nenhuma alteração como essa é suficiente para se afirmar que aquela criança está com depressão. Mas, se surgiu algo, por mais incipiente que seja, conversa com o pediatra, geralmente as famílias, pelo menos deveria ser assim, tem um pediatra como referência, conversa com ele, manda uma mensagem, ou leva ao consultório, ao posto de saúde, e coloca essa situação para ver se não está acontecendo algo mais sério. Esse pediatra ele vai ter o discernimento necessário para, se ele julgar que precisa, encaminhar para o psicólogo e ou psiquiatra infantil, e aí é a melhor coisa. Se não houver nada, não tem nada, ótimo. Se houver, tomou-se providência num tempo ótimo, por assim dizer. Então, estejam atentos a esses sinais. E, só mais uma vez, é importante, prestem atenção de como anda a vida de vocês. Cuidem-se também. Porque as crianças, elas sofrem as influências de quem está perto dela. Então, se elas estão morando, se elas convivem numa casa, em uma família em que existe harmonia, existe interação, existe respeito, claro, todo mundo tem aquele dia ruim,
às vezes, natural. Às vezes o sangue está agitado de todo mundo e os conflitos acontecem, né? Mas que não seja uma regra, seja o excesso, que né? seja, né, que o predominante seja um ambiente tranquilo, aquela criança tende a se desenvolver melhor. Agora, se o oposto acontece, né, infelizmente as coisas ruins com aquela criança podem acontecer, ela pode adoecer de várias formas, né, incluindo desenvolvendo um quadro de depressão. Então, estejam atentos a vocês, cada um de indivíduo, né, como indivíduo, também a relação do casal, né, você no trabalho. Então, faça uma avaliação de como está a sua vida nesse momento, né? Então, pare de empurrar a sujeira para debaixo do tapete, né, e passe a se cuidar melhor e, naturalmente, a sua criança vai ter um melhor cuidado. Então, fico alerta, gente. Depressão não é brincadeira, é coisa séria, a gente vê as consequências. O Brasil, acredito, doutor Sérgio, não conhecendo os dados, mas, pelo que se vê falar, é um país onde tem altos índices de depressivos, né? O senhor falou da ansiedade, mas eu acredito que a depressão também está inclusa. Então, nós pais, né, o senhor que é pai, eu que sou mãe, não queremos o melhor para os nossos filhos. Então, tem que começar de nós mesmos para que eles possam crescer bem saudáveis mentalmente e fisicamente. A gente vai ficando por aqui com o doutor Sérgio. Produção, coloca na tela o @ de doutor Sérgio. Próxima quinta a gente se encontra de novo, né, doutor Sérgio? Combinado. Tá aí, ó, @Dr. Sérgio Pediatra. Tiver dúvida, quiser marcar consulta, entrar em contato com o doutor Sérgio, pode ir por aí, né, doutor Sérgio? Com certeza. Tá, tem os contatos. Um ótimo dia para o senhor. Muito obrigada mais uma vez por trazer tantas informações necessárias e importantes aqui para o Top Saúde.